Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui pela editora Caminhos Literários. Conversa com o autor. E deixa eu falar que é uma felicidade muito grande para nós da editora Caminhos Literários contribuir com a nossa cultura, com a cultura do nosso país, valorizando a literatura, cultura, cultivando, né, o prazer da leitura, estimulando novos talentos, prestigiando os já consagrados. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora e continuem com a gente aqui nessa live, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E olha, nós da Caminho Literários gostaríamos de falar para todos que o nosso trabalho é incansável. Incansável, incansável. A nossa missão vai muito além da edição e publicação de livros, né? Acreditamos no poder da escrita, sim, acreditamos na essência da escrita, na sua capacidade de transformação e evolução, de memória e de arte. É verdade. Estamos aqui e direcionamos os nossos esforços nos aprimorando continuamente. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Aliás, hoje é o Dia da Mulher. Quero parabenizar todas as mulheres deste Brasil e do mundo, Dia Internacional da Mulher, e nós teremos a grande satisfação de receber a Marcela Dantes aqui na nossa live hoje, tá bom? Dia da Mulher, e nós estamos juntos a partir de agora para mais uma conversa com a autora pela editora Caminhos Literários. A Marcela já entrou aí, eu já aceitei o pedido. Deixa eu só ver aqui de novo o pedido. Pronto. São com a Marcela. Falando para vocês, coloquem nos coraçõezinhos aí, indique para os seus familiares, para os seus amigos, indique para as pessoas que você gosta dessa live. Ela aqui. Oi, Marcela, tudo bom? Oiê, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Que ótimo ter você Obrigada. aqui com a gente. Que bacana. Muito bom. Nesse dia da mulher, né, um dia tão especial, né, eu tava lendo Vinícius, assim, né, com seus poemas hoje pela manhã e a gente debatendo exatamente como é bacana a gente ter um dia especial, mas fazer com que ele se estenda durante os mais 364 dias do ano, né? Então Isso. eu quero te dar as boas-vindas aqui, dizer que é uma honra muito grande para a gente, da editora Caminhos Literários. E eu vou contar um pouquinho aí da sua história, tá bom? Tá Qualquer coisa, ótimo. aí Obrigada. você me interrompe aí. Oi, Iljan, vamos lá. Beleza. Meu nome é Iljan Dutra, né? Eu estou aqui em Recife, na verdade. A editora Caminhos Literários é de São Paulo. E a gente faz essa conexão bacana que a internet pode proporcionar hoje, né? Já há um tempo atrás era bem complicado a gente estar fazendo esse tipo de entrevista, essas lives. E graças à internet a gente está aí tendo essa aproximação, né? E hoje é dia de você conhecer mais. Quem já conhece vai ouvi-la novamente. Quem ainda não conhece vai estar tendo a oportunidade agora. Marcela Dantes, Belo Horizonte. Eu nunca fui em Belo Horizonte, mas eu tenho amigos lá. Assim, você tá em Belo Horizonte agora? Tá em Tô Belo sim. Horizonte? Pronto. Sim. Eu tenho alguns amigos, né, colegas de trabalho que são de Belo Horizonte. Eles sempre me convidam. Você precisa visitar Belo Horizonte, você precisa ir em Belo Horizonte e tudo mais. Quem sabe um dia. Olha aí. Vem Estamos sim. estamos com a Marcela. Marcela estudou Comunicação Social na Universidade Federal de Minas Gerais. É pós-graduada em Processos Criativos em Palavra e Imagem pela PUC de Minas. Pela PUC do Rio Grande do Sul, cursou Oficina de Escrita Criativa, né, de Luiz Antônio de Assis Brasil. É autora da coletânea de contos sobre pessoas normais, lá de 2016, né? Isso. Obra semifinalista do Prêmio Oceano, de 2017. E aí, em 2016, foi autora também, residente do Festival Literário Internacional de Óbidos, lá em Portugal, né, o Eufólio, né? E em 2021, seu romance de estreia, Nem Sinais de Asas, que eu estou super curioso para a gente conversar a respeito, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Melhor Romance de Estreia e do Prêmio Jabuti na categoria Melhor Romance Literário. Que currículo, hein?
Isso aí. Que currículo, que E bacana, aí, demais. Então, fazendo as 2022, né? apresentações... Oi, No Marcela. final do. E aí, no meio do ano passado, eu lancei o João Maria Matilde, que é o meu Gemari, romance mais recente mais e recente. foi lançado pela Autêntica Contemporânea. Ah, que bacana, que bacana. Bom acrescentar aqui no currículo. Olha aí, eu falei, e que currículo aí, cada vez mais. Bom, olha, nesse Dia da Mulher, a gente quer externar através da sua presença, né, toda a nossa alegria, como eu já falei antes, né, orgulho de ter você aqui com a gente nesse dia especial, representando todas as mulheres. E eu vou aproveitar para fazer a primeira pergunta, que é exatamente como é que você vê a mulher hoje no cenário da literatura? Como é que você vê a mulher hoje no cenário? Legal, já é uma coisa que a gente está pensando muito e assim, eu acabei de fazer um post falando sobre isso, assim, que eu acho que a gente está vivendo um momento muito único na literatura e muito feliz, assim. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo as mulheres têm conseguido um espaço talvez mais equilibrado em relação aos homens. Porque não posso falar de produção, porque as mulheres estão produzindo desde sempre, né? Assim, a gente Uhum. tem grandes autoras desde sempre, autoras que abriram caminho para a gente que está escrevendo agora, mas é um fato de que o espaço da mulher sempre foi muito menor, assim. Então a gente sempre teve muito menos espaço nas editoras, muito menos espaço na crítica literária, Uhum. nas listas de premiações, muito menos espaço em todas as etapas da produção do livro, não só como autoras, mas como editoras, como tradutoras. E eu sinto que isso está mudando, assim, né? É um longo caminho, Uhum. mas estamos nesse processo, assim. E tem sido um movimento muito bonito de fazer parte, assim, e de assistir, que eu acho que são as mulheres se apoiando, assim. Então, as mulheres estão lendo mulheres, as mulheres estão divulgando mulheres, e com isso, claro, estamos chegando cada vez mais longe, assim. Eu tenho lido muita literatura feita por mulheres, e assim, maravilhosa, assim, um trabalho maravilhoso, muito forte, muito potente e muito único, assim. Então, finalmente a gente está conseguindo alcançar um lugar que deveria ser nosso desde sempre, assim, e mudar um pouco dessa visão de mundo, né, assim, que sempre foi pautada pela literatura feita por homens, pela literatura feita por homens Uhum. brancos, de classe média, da região sudeste do Brasil, assim. E Sim. agora sair disso, ver mulheres, mulheres negras, mulheres nordestinas, indígenas, escrevendo e contando novas versões da história, novas histórias, tem sido maravilhoso. Assim. Então, acho que é um momento muito único. A gente deve muito às nossas percussoras que estão lá trabalhando e escrevendo desde sempre, Aham. mas tem sido lindo de acompanhar. Assim. Ah, que maravilha. Então, eu fiquei curioso também, qual foi a última autora que você leu? Qual foi o último livro assim, que você leu? Fiquei curioso. Você lembra dele ou quais as últimas que você Não, leu? Já claro sabe? que eu lembro, tem vários livros, assim, no momento só tem livros de autoras mulheres, assim, eu tenho pautado minha leitura pela, por esse recorte, assim, sabe? Aham. Eu acho que tem sido um cuidado que eu tenho tomado mesmo de procurar ler mulheres, tô lendo muita literatura contemporânea, assim. No momento, eu estou terminando o livro da Tatiana Lazarotto, que se chama Quando as Sim. Árvores Morrem, que é lindo também, maravilhoso, assim, um livro super forte, está ali comigo, estou seguindo com ele. E li dois livros muito fortes também, da Fernanda Melchor, que um eu já acabei, que é o Temporada de Furacões, que também me marcou Sim. muito, assim. E tô lendo aqui em paralelo com o livro da Tatiana, o Paradise dela também, sim. Mas eu acho que se eu for pegar aí minha lista dos últimos livros lidos nos últimos 2 anos, assim, felizmente vão ser só mulheres. Maravilhosas, todas elas. Isso aí, bom, boa. Olha, vamos falar de Minas Gerais, né? Eu falei em Belo Horizonte, que eu tenho alguns amigos lá também, enfim, que o pessoal, inclusive esses dias, mandaram a solicitação, dizendo assim, ó, quando é que você vem aqui? Vem aqui, eu disse, dá um tempo, eu preciso encontrar um tempo. Então, a gente, falando um pouquinho agora, falando de Minas Gerais, dos vastos campos e berço, né, de fenômenos consagrados na arte, na música, a gente tem Milton Nascimento, né? Sim. Clube da Esquina, entre outros. Na literatura, Carlos Drummond, Guimarães Rosa, Rubem Fonseca. E hoje
como é o Dia da Mulher, a gente não pode esquecer mulheres maravilhosas, Adélia Prado, Ana Maria Gonçalves, a Carolina de Jesus. Então, a minha pergunta é, na sua opinião, que química é essa que esse Estado tem que presentear a gente com tantos talentos? Meu Deus, Tem me tem conta muita isso, conta para gente. todos nós. Isso aí. Adoraria saber, sim, mas realmente eu acho que tem muita gente muito especial, né, assim, produzindo aqui, que já produziu e produzindo, assim. Então, também tem uma leva bem contemporânea de autores e autoras mineiras que também eu acho que merecem ser mencionadas. A gente tem aí a Laura Cohen, uma autora que eu admiro demais. O Jacques Fuchs também é um autor incrível, Érica Toledo. Enfim, tem muita gente, Elaine Moraes, Ana Martins Marques, não, acho que é impossível falar de Brasil hoje e não falar dela, né? Então, acho que sim, tem muita gente produzindo. Gosto de pensar que talvez seja aí uma combinação das montanhas, que a gente vai ficando aqui, né, assim, meio fechado e se concentrando mais nesses processos. E café, eu acho que a gente. O engraçado é que eu tava com uma amiga aqui, ela foi Café. embora hoje. Ela Ah, veio de Londres, ela é de Fortaleza, mas está morando em Londres. E aí ela tava falando como os cafés aqui são bons. Então eu acho que isso também é importante, né? Ter um bom café ajuda a gente a concentrar, a trabalhar oh, e produzir, assim. Isso é bem curioso. Agora, por acaso, assim, eu estou finalizando um projeto que se passa no interior de Minas. Então, também foi uma experiência muito diferente, assim, sair os meus outros livros, eles têm ambientes diferentes, assim, mais urbanos. O último, que é o João Maria Matilde, se passa muito em Portugal. Pela primeira vez eu estou escrevendo sobre o interior mineiro, assim. Então foi uma experiência de visitar, né, assim, de resgatar uma origem e de pegar assim essas cidadezinhas, esses lugarejos que Minas tem demais, assim, né? No meio das montanhas, escondidinho ali, atrás de um paredão de pedra. E eu acho que são lugares muito únicos e muito inspiradores também. Então, acho que realmente é um estado que, bom, eu sou suspeita para falar, mas eu sou muito apaixonada por Minas e acho que a gente tem muitas coisas muito ricas, né? é, muito bom, é muito bom. Então eu vi que já percebi já que é tipo. É assim, é a maioria, né? Então, assim, porque, por exemplo, a gente às vezes conhece alguém que é de um lugar, aí fala assim, eu gosto de onde eu moro, mas assim, eu preferi morar em tal lugar, Sim, né? Eu sim. gosto de... Mas assim, eu percebo que é unanimidade, né? Todos os mineiros Não, que eu conheci adoram, né? eu acho que a gente é bem bairrista, assim, nesse sentido. A gente é bem apegado à nossa terra e eu acho que as vivências que temos aqui são bem importantes nesse sentido. Que maravilha. Então vamos lá, vamos continuar. E eu queria que você contasse um pouquinho do início da sua carreira, né? Como é que tudo começou? Quem te inspirou também? Queria que você Tá. contasse um pouquinho pra gente desse início. Eu sempre fui uma pessoa assim das letras e de ler muito e gostar de escrever assim, redação de escola, sempre foi algo que para mim veio com alguma facilidade e com muito interesse assim. Mas eu me formei em comunicação social e trabalhei desde sempre com publicidade, ainda Uhum. com palavras, né? Eu fui redatora publicitária por muitos anos, mas bem diferente desse recorte da literatura, assim. E aí, em 2012, eu fiz essa pós na PUC, que é uma pós em processos criativos em palavra e imagem. Assim. Já tinha um interesse pela literatura, assim, acho que talvez uma vontade ali meio escondida de escrever, mas nunca como um plano, assim, era muito mais um desejo do que um plano. E essa Uhum. pós foi muito importante para mim, assim. Não era uma pós focada exclusivamente em escrita, era uma pós de processos criativos, então, assim, eu dividia a turma com arquitetos, fotógrafos, designers, mas todo mundo querendo entender um pouco mais dos seus processos, enfim, como transformar isso em criações. E eu me propus nessa pós, assim, a entregar como um projeto final uma novela. Então, foi a primeira vez, assim, que eu tinha alguma coisa, alguma expectativa no que eu estaria escrevendo, assim. E aí, eu tive uma professora que foi muito importante
nesse momento, assim, de, né, de me dar força, de me botar ali para escrever, enfim, de acreditar nessa empreitada, né? Porque eu acho que foi uma empreitada, assim, sair de lugar nenhum, de nenhum projeto, para um projeto de novela, assim, que foi a Elaine. A Elaine é uma... Elaine Moraes é uma professora que, assim, foi muito marcante nessa trajetória. E aí eu saí dessa pós, assim, com esse gás, com essa ideia de que talvez eu pudesse, sim, escrever, que eu pudesse me dedicar a isso. E resolvi fazer a oficina do Assis Brasil, lá na PUC, do Rio Grande do Uhum. Sul. E aí foi, assim, acho que o grande divisor de águas mesmo, porque foi a primeira vez que eu estava numa sala com outras pessoas que queriam escrever, unicamente escrever, assim, escrever um livro, né? E Uhum. para mim foi muito especial, assim, ter essa vivência, ter essa troca, ter pessoas lendo os meus textos, criticando os meus textos, comentando, enfim, exercícios para a gente crescer juntos. Além da figura do Assis, assim, né, que é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci e mais sábias, assim, eu aprendi muito com ele sobre as engrenagens de se escrever um texto de ficção. E aí, assim, é uma história que eu sempre conto, mas que me marcou demais, porque na última... Eu ia para Porto Alegre todo mês para ter essa aula, então, assim, não era uma coisa fácil, né? Um deslocamento longe, e, enfim, tem uma grana que Sim. ia nisso. Mas era muito bom para mim. E aí, na última aula, eu tava super chateada que estava acabando e pensando o que eu faria dali para frente, porque eu tinha me encontrado nesse lugar. E eu fui conversar com ele, com o Assis Brasil, para ver se não existia a possibilidade de, não sei, ter alguma mentoria, alguma coisa, ele me ajudar no que eu estava produzindo, assim, no que eu pretendia produzir, na verdade. E aí ele falou, não, claro, mas você está escrevendo um livro para dizer que me ajudaria nesse caminho, assim, e eu não estava, eu só estava ainda encantada com esse caminho, com essa possibilidade, querendo mergulhar nesse processo, mas ainda não tinha nada. Mas eu vi ali a minha oportunidade, então eu respondi para ele que sim, que eu estava escrevendo um livro. E ele disse, pois então me mande e aí a gente vai conversando. Então eu saí da minha última aula com essa obrigação de escrever um livro, porque eu teria o olhar do Assis, que é um olhar muito valioso. E foi isso, assim, daí que nasceu Sobre Pessoas Normais, que foi esse livro lançado em 2016. E aí eu acho que, né, depois que a gente começa, é impossível parar, assim. Então, aí desde 2016, eu acho que a coisa ganhou um rumo mais claro, assim. Eu sei onde eu quero chegar com a literatura, eu consigo me organizar, colocar isso na minha rotina. Mas eu acho que esses dois momentos são muito marcantes, assim, nessa trajetória. Ah, legal. História bonita, né? Publicidade, você passou muito tempo no mercado, na área publicitária? Era redatora, Sim, né? eu era redatora. Eu passei uns 7 ou 8 anos Foi. trabalhando com publicidade, depois trabalhei com design, na área Uhum. de cultura, até que eu fiz um concurso, me tornei servidora pública, como acho que vários outros escritores, né? Também não é um caminho raro. E isso, assim, então hoje eu sou servidora pública do estado aqui de Minas Gerais, Uhum. e nas horas vagas eu escrevo. É. Ah, que legal. Olha, vamos lá para o livro João Maria Matilde, né? Que foi lá finalista dos prêmios São Paulo de Literatura e Não, Jabuti. o finalista foi o Nem Sinal de Asas. Ah, O foi João isso Mário aí, Matilde né? foi lançado no ano passado, assim. No ano passado. Bem, conta a história desse livro aí pra gente também. Como é que Qual dos foi? dois? É a do João Maria Tá, Matilde. do João Mário Matilde. João Mário Isso. Matilde é o livro mais recente, é o livro que eu lancei no ano passado, então, assim, é o livro que eu ainda estou trabalhando, né, no momento, acho que ainda tem muitos clubes de leitura, muita gente ainda tá, o livro ainda está chegando para muita gente, assim. Mas curiosamente, então assim, ele foi lançado por último, mas ele foi escrito primeiro, assim, uma história curiosa também. Em 2016 eu lancei o Sobre Pessoas Normais, e o Agualusa, que é um autor angolano que eu adoro, que eu sempre admirei muito, veio para BH para participar de um evento. E aí eu fui, né, assistir o evento e ao final eu levei um livro dele para que ele assinasse para mim e dei o Sobre Pessoas Normais. E aí ele, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha lido o Sobre Pessoas Normais no avião, que tinha gostado muito
e perguntando se eu não tinha interesse de ser a autora residente do Fólio, que era o Festival de Uhum. Óbidos. Era um festival novo, assim, era a segunda edição do festival, isso era 2016. E que era isso, assim, a proposta do festival era que um autor passasse por lá durante 3 meses e começasse, né, assim, um projeto de romance. É óbvio que 3 meses não é suficiente para se terminar um livro, mas a ideia era que, enfim, o livro fosse idealizado ali e avançasse o máximo que desse. E a única contrapartida era que o livro se passasse, pelo menos em parte, em Portugal. É óbvio que eu aceitei o convite, assim, né? Eu acho que é uma oportunidade de ouro Sim, ficar claro. 3 meses concentrada num projeto, mas eu estava trabalhando num projeto à época que não encaixaria nessa Uhum. demanda de ser um livro que se passava em Portugal, assim. Então eu fui para lá sem saber o que eu escreveria. Eu fui para Portugal sem ter uma ideia assim do que escrever, mas chegando em Óbidos, assim, Óbidos é uma vila medieval cercada por uma muralha com pouquíssimos habitantes, assim, então é um lugar muito específico e muito característico, assim, com uma arquitetura muito marcante, um povo muito característico também, assim, e é uma dinâmica específica da vila, porque é uma vila turística muito próxima de Lisboa, então as pessoas vão para lá às vezes só passar o dia. Então a cidade durante o dia é uma cidade super cheia, super movimentada, dezenas de restaurantes e lojinhas de souvenirs. E à noite as pessoas voltam para Lisboa ou para outras cidades próximas e a cidade fica vazia, assim. Vazia. Então todas essas características me deram essa ideia de trabalhar o João Mário e Matilde, assim, essa experiência de chegar em um lugar novo, né, que é Portugal, e ser a mesma língua, mas ao mesmo tempo ser uma língua diferente, enfim, descobrir uma herança que nós todos brasileiros temos. Isso tudo foi se consolidando em mim e a história apareceu, assim. Então, João Mário e Matilde é a história da Matilde. Ela é uma mulher de quase 40 anos que passou a vida achando que era filha de um pai desconhecido. Essa era a Uhum. versão que a mãe contava, até que um dia ela recebe uma ligação dizendo que o pai dela tinha morrido em Portugal e que tinha deixado um testamento e que ela tinha que estar presencialmente em Portugal para a leitura desse testamento, assim. Então é uma história sobre a descoberta, é uma história sobre uma reescrita, né, de uma vida, assim. Ela descobre Uhum. que ela tem sim um pai, ainda que ele já tenha morrido, mas ela descobre uma nova versão da história. A mãe dela sofre de um Alzheimer precoce, então ela não tem a possibilidade de comparar as duas versões. E o livro é isso, assim, essa chegada da Matilde na vila, essa descoberta de quem foi esse pai, o João Maria, e uma série de desdobramentos que vem daí, assim, né? Ela entende muito da sua personalidade, das suas características, tem uma questão de herança genética, saúde mental, que passam todos por essa viagem e essa descoberta, assim. Ah, maravilha. Eu vi aqui que alguém falou do filme, do livro Nem Sinal de Asas, né? Diz que adorou aqui. Eu acho que passou, não consegui pegar Eu não aqui. vi também. As É. pessoas entrando, eu vi aqui algum. Então você se pronuncie, coloca de novo aí. Vocês que estão assistindo podem ficar à vontade também para fazer nas suas perguntas, fiquem à vontade. Esse bate-papo aqui com ela, que é de Minas Gerais, que ela falou em café, eu fiquei pensando em café desde então agora. A Tava inspiração ali aqui em Minas Gerais, comeu, então, 9 horas da noite eu tava tomando um café. maravilhoso, demais. Então vocês podem ficar à vontade para fazer as suas perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos falar então do livro Nem Sinal de Asas, né? Sim, Vamos falar um pouquinho desse livro. Conta como é que foi escrevê-lo, de onde veio a inspiração, conta um pouquinho dessa história pra gente. tá. O Nensal de Asas, então, ele, né, teve essa inversão aí de tempo, porque o João Mário Martins foi escrito antes, mas em 2017 eu já tinha terminado a primeira versão do João Mário e Matilde, mas ele estava guardado, eu não achei que era o momento ainda de lançá-lo. E eu li uma matéria de jornal, do jornal É o País, que contava a história de uma. Era uma matéria do El País Espanha, que contava a história de uma mulher, que era Maria do Rosário, que morreu no seu apartamento e o corpo só foi encontrado 5 anos depois. E eu fiquei completamente obcecada, assim, por essa história, por, né, assim, entender como que isso pode acontecer, uma coisa que para mim parecia muito distante, assim.
E é uma Isso. solidão muito absurda, né? Se você Uhum. morrer e ninguém dá Ninguém falta de você, ninguém apareceu. procurar por você durante 5 anos, assim. E era uma matéria muito bonita também. A jornalista que escreveu, que é a Silvia Pontevedra, fez uma matéria muito sensível. Enfim, eu fiquei pensando muito nessa, nessa conjunção de fatores mesmo. E pesquisei, eu acho que isso é uma coisa comum a nós escritores, assim, quando um assunto nos interessa, aquilo vira muito facilmente uma obsessão e a gente corre atrás das informações. Vi Uhum. que não era um caso isolado, assim, inclusive é relativamente comum, principalmente na Europa mesmo, por uma conjunção de fatores climáticos, a forma como os apartamentos são organizados, enfim. Mas não é um caso isolado. Eu acessei várias histórias de pessoas que morreram e demoraram anos para serem encontradas, assim, pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais. É, e aí isso me deu uma ideia, assim, para o Nensal de Hades. Então, o Nensal de Hades, ele é um livro de ficção. Tudo que está ali foi uma criação minha, mas ele nasce dessa notícia real, que é a morte da Rosário, assim. Uhum. E aí isso é muito curioso, assim, porque alguma dos retornos dos leitores falam, eu adorei, tudo mais, mas é muito inverossímil, isso não aconteceria, claro que alguém ia dar falta. E aí quando eu conto que vem, né, de uma notícia real, e, enfim, que são Uhum. muitos casos, é sempre um choque, assim. Então o livro conta a história da Anja Santiago, que é uma mulher na faixa também dos 40 anos, e ela perde a mãe e tem uma relação muito complicada com a mãe, perdeu o pai quando criança e descobre uma doença e assim, é uma pessoa que vive no estado mais absoluto de solidão e morre, né? Assim, morre no apartamento e ninguém dá falta dela. O livro é narrado em 2 tempos, então assim, são esses últimos dias da Anja e 5 anos depois, quando esse corpo é encontrado, é ele narrado pelo porteiro do prédio. Assim. Então, é essa descoberta, eu acho que é quase um tratado assim, sobre a solidão. Foi um livro que apareceu muito rápido para mim, assim, veio, né, dessa notícia e eu tive vontade muito rápido de escrever e ele nasceu, acho que numa velocidade maior do que meus outros projetos. Foi lançado, eu quis logo lançar, Uhum. foi lançado no meio da pandemia, assim. Então também não tive o lançamento presencial, essas coisas, mas foi um momento muito especial, assim. Ele foi lançado pela editora Patuá, que é uma editora independente, acho que talvez uma das maiores editoras independentes do Brasil e que tem feito um trabalho muito importante de curadoria e de lançamento de novos autores. O Sobre Pessoas Normais também tinha sido lançado pela Patuá. Então, ele foi lançado em novembro de 2020 e aí, em novembro de 2021, ele figurou nas listas dos prêmios, do Prêmio Uhum. Jabuti Sim. e do Prêmio São Paulo de Literatura. Assim. Então, foi um momento muito importante também, porque ainda que eu acho que a questão dos prêmios seja, né, sempre muito controversa, é sempre um recorte, eu acho que é muito difícil ali, muitas coisas muito boas ficam de fora das Uhum. listas e isso não tem muito como evitar, mas acho que de alguma forma a leitura de muita gente ainda é pautada por esses prêmios. Assim, o que eu quero dizer é que então 1 ano depois do lançamento, o livro teve um novo respiro, assim, chegou a muitos outros leitores, a gente teve que fazer Uhum. uma nova tiragem, houve, né, assim, uma série de eventos e contatos a partir dessas indicações aos prêmios. Assim. Foi também muito importante porque, por exemplo, no caso do Jabuti, voltando àquilo que a gente falou, né, da literatura feita por mulheres, eu era a única autora mulher de uma editora independente numa lista com outros 4 autores homens de Uhum. grandes editoras, assim. Então eu estava ali num lugar muito específico e que foi muito significativo para mim. Maravilha, maravilha. Encontramos aqui o comentário a respeito do livro aqui, viu? Por isso que eu estava atento aqui. É a Cíntia Silvac, né? Ela diz assim, nem sinal de asas, é belo, é intenso e até dói na gente. Foi o que ela falou aqui. E me chamou a Obrigada, atenção, né? Quer dizer, Cíntia. assim, belo, intenso, até dói na gente. Então, me diz
qual o maior desafio de escrever esse livro? Ou se existiu algum desafio que você possa colocar assim, olha, realmente foi desafiador isso aqui por isso. É que você lembra de Sim, algo? eu acho que é um livro muito doído, assim, né? Nesse sentido de que trata. Primeiro, porque eu acho que foi difícil porque trata de um tema que é muito distante de mim, essa questão dessa solidão, assim. Eu sou uma Uhum. pessoa que tenho uma convivência muito próxima com a minha família, com os meus amigos, né? Assim, eu tenho um filho e um companheiro, então assim, pelo menos no momento é impensável morrer e demorar 5 anos para que alguém me encontrasse, Caramba. assim. Foi curioso, porque no momento que eu escrevi esse livro eu morava numa vila, então assim, ainda tinha uma convivência que se você chegava um pouquinho mais tarde, a vizinha ia te perguntar se estava tudo bem, que eu acho que também é uma coisa muito típica de nós brasileiros, assim, né? Só que Uhum. aquela solidão absoluta dessas pessoas que inspiraram o livro e dessa personagem, que é a Anja, me tocou muito profundamente, assim, foi uma coisa que me interessou e que me obcecou de uma forma muito, muito intensa, assim. Então, eu acho que eu fiquei mergulhada nesse livro e eu quase conseguia sentir a solidão dessa personagem, assim, e era uma coisa que era importante, né, transparecer, assim, na narrativa. E o livro, ele, como a Cíntia colocou, assim, eu acho que quando ela diz, né, que ele dói, eu acho que é por isso. E ele também tem momentos muito difíceis mesmo, assim. A Anja, que é essa personagem central, tem uma relação muito complicada com a mãe. A Anja é uma mulher negra e ela tem uma filha de uma mãe branca, de um pai negro, e a mãe, que é a Dulce, tem uma rejeição pela Uhum. filha, pela raça da filha, pela cor da filha, e isso assim, tem desdobramentos muito cruéis na vida dela. Então, também, assim, descrever essas cenas, eu me tornei mãe no processo de edição desse livro, assim, então também foi uma coisa muito difícil descrever essas cenas e colocar essa relação tão conflituosa, tão dolorida, colocar tudo isso no papel, acho que foi muito intenso, Entendo. assim, e de alguma forma doído, mas também, assim, foi importante para mim. Ah, maravilha. Maravilha. Eu fiquei, foi lançado em novembro de 2020, né, exatamente meio que naquela época da pandemia, né, que Sim, a gente viveu momentos, né, delicados, ninguém sabia o que era que estava acontecendo, como era que ia ser, como era que, sim, enfim. E eu imagino que também nesse período de lançamento, você até comentou que não teve, né, o lançamento, que talvez tenha sido algo bem estranho, como foi para todo mundo nas suas sim. diversas áreas, né, de atuação. É, mas eu queria que, assim, aprofundar esse teu olhar para novembro de 2020 no lançamento do livro, assim, como é que você se sentiu? Como é que você se perguntou, poxa, como é que vai ser daqui para frente? Isso foi uma virada de chave um pouquinho para você como escritora também, até como mãe, né? E até como pessoa. Como é que foi esse ano, esse lançamento exatamente nesse período? Como é que foi para você? Sim, foi um momento muito único, né? Eu acho assim, a gente estava vivendo ali ainda um momento de muita incerteza da pandemia, assim, Uhum, né? De muito medo antes das vacinas e eu, pelo menos, estava vivendo um isolamento muito real, assim mesmo, de trabalho, de estar longe da minha uhum, família, meus pais, minha avó, enfim, meus amigos. Eu não estava encontrando com ninguém, eu estava na minha casa com meu marido e meu filho, que tinha 1 ano, né? Assim, então, uhum. e para mim, assim, era esse momento de incerteza, esse momento de medo, assim, eu senti muito medo. E, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando com esse livro que já me acompanhava desde 2017, mas ele estava nessa etapa final Uhum. de edição, assim. E foi muito curioso, porque é um livro, como eu falei, assim, ele trata da solidão, e é uma solidão de uma mulher fechada num apartamento. Então, eu ressignifiquei muitas coisas enquanto eu revisava, assim, né? Uhum. Enquanto eu escrevia o livro, eu não estava em casa, eu não estava confinada em casa. E aí, quando eu fui revisar, eu tive outra percepção desse Outra apartamento, desse percepção, espaço, né? dessa sensação mesmo, assim, de sufocamento. Então, eu tive
vontade de voltar e reescrever, porque de repente a minha casa parecia pequena, a minha casa, né, assim, eu comecei a observar os detalhes da casa e trouxe coisas pro espaço da Anja que são muito derivados dessa vivência de isolamento social que todos tivemos, assim. Foi a questão da maternidade que eu falei também, né? Assim, aconteceu nesse momento, então acho que isso, as duas coisas andaram muito juntas. E assim, eu acho que como autora foi difícil não ter o lançamento. Eu acho que o lançamento presencial, né, o lançamento físico de um livro é um momento muito importante, porque assim, é né? aquele momento em que a gente passou anos com um projeto, aquela coisa muito solitária, por mais que a gente troque com os nossos pares, que a gente tenha ali os nossos leitores beta, é uma coisa muito solitária escrever. E aí, de repente, aquilo marca o nascimento de um livro, né? Assim, então é ali abraçar as pessoas, assinar os livros, contar para o mundo que o livro nasceu, assim. E foi uma reconstrução, né, desse processo, assim. Era o meu segundo livro, então, assim, eu tinha a experiência de um único livro meu lançado, mas, obviamente, estive em dezenas de lançamentos de amigos ou de autores que eu admiro. Então, assim, eu senti muita falta desse contato físico, de ter esse dia. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento de descobrir a força da internet, assim, né? De conhecer outros autores e autoras que estavam trabalhando, trocar com essas pessoas. Então, assim, ler o livro de pessoas que também estavam lançando, enfim, de viver ali nesse mundo e de grupos de WhatsApp, de lives, de Instagram, que eu acho que foi um momento muito importante para a gente conseguir sobreviver também, assim, né? Eu acho que essas trocas e esses contatos, enfim, conhecer pessoas, conhecer projetos, foi muito legal, assim. Então, no fim das contas, o livro vendeu super bem. Ele teve uma pré-venda que vendeu mais do que o meu livro que eu tinha tido um lançamento presencial, assim. Então, eu acho que no fim das contas a editora estava preparada, eu estava preparada e a gente conseguiu se adaptar, assim. Obviamente, depois no João Mário e Matilde, que foi lançado agora, né, em 2022, um momento bem mais tranquilo, eu voltei para o lançamento presencial, assim, sem perder as conexões e os contatos que vieram a partir da internet, mas assim, eu estive de volta ali na livraria com todo mundo, recebendo as pessoas, abraçando todo mundo, que eu acho que isso é super importante. Bacana, no outro momento, né? Com mais tranquilidade Sim, e exatamente. segurança também, né? Mais Exatamente. tranquilidade e segurança. Às vezes, observando, né? A gente está aqui sempre fazendo entrevistas, né? O nosso projeto da editora Caminhos Literários, e eu sempre converso com pessoas excepcionais, assim, da literatura, e às vezes eu observo como, assim, a criação de um livro, na minha concepção, você está ali, tá na gestação, está cuidando, depois o filho já está crescido e você já vai adequando algumas coisas, aí vem a fase da pré-adolescência, depois vem e chega aos 18 anos, que é essa entrega, quando você chega na livraria, no caso presencial, né? É como se você dissesse, eu estou criando meu filho para o mundo, eu estou criando meu filho agora para todos vocês conhecerem aqui. Então tá aqui, ó, esse é o meu filho. Então é mais ou menos essa sensação que vocês têm, assim, pelo menos é o que eu imagino que seja, assim, de você criar algo e dizer assim, agora vai para o mundo, assim, mostra a tua cara e emociona as pessoas. É mais ou menos isso, essa ideia que Sim. passou pela cabeça agora? Sim, e é uma sensação muito louca, né? Porque, como eu falei, assim, é um momento muito solitário, muito íntimo, em que a gente tem controle de tudo, assim, né? Ou pelo menos relativamente. Mas enquanto você está trabalhando no seu projeto, você está escrevendo o seu projeto, ele vai para onde você quiser, ele toma a forma que você quiser, você conta a história que você quiser e ponto. E aí, a partir do momento que o livro é lançado e ele começa a chegar nos leitores, cada leitor vai ler aquele livro de uma forma, aquele livro vai tocar cada leitor de uma forma diferente, vão ter interpretações, às vezes, inclusive, conflitantes e assim, então é uma etapa completamente diferente, assim, eu acho que as duas etapas são maravilhosas, mas é isso, assim, eu adoro a parte de conversar com os leitores, de ouvir as impressões sobre o livro, conversar com quem lê o livro, para mim isso é maravilhoso, assim, mas exige um certo desprendimento, né? Porque é isso, assim, o leitor lê o livro da forma que ele quiser,
O leitor pode amar ou pode detestar o livro, o leitor pode amar a personagem ou detestar a personagem, o leitor pode detestar a sua personagem preferida, mas isso é muito rico, é muito gostoso ouvir essas impressões e ver as pessoas de repente emocionadas com o livro e tudo mais, mas é aquilo, né, assim, é se abrir para uma coisa que te acompanhou por muito tempo, assim, que era só sua. Então, é um processo, às vezes, dolorido, assim, de ter essa aceitação. E, claro, repleto de insegurança, né, também, assim. Eu acho que isso é uma coisa que acompanha todos nós escritores, assim, a incerteza. Poxa, será que essa história que eu estou contando é realmente relevante? Será que isso vai chegar em algum leitor? Então, também tem isso, assim. Enquanto você está escrevendo, eu acho que acaba que a gente não pensa muito nisso. A gente está ali naquele fluxo de escrita, quer contar a história, a coisa está desenhada, ou às vezes nem está tão desenhada na nossa cabeça, mas você está ali no processo, está sentado, escrevendo, apagando, editando. E aí, de repente, é isso. Pô, vou realmente colocar esse livro no mundo, eu quero que as pessoas leiam, mas como é que vai ser isso, né? Assim, então, é uma outra etapa também, assim, mas no balanço, assim, eu acho que é muito gostoso. É mais gostoso do que difícil, assim. Ah, que legal. Ó, Tássio Ribeiro, ele diz: boa noite, eu adoro essa escritora, ele é de Bom Sucesso, Minas Gerais. É o Tássio Ribeiro, deixei esse registro aí para você. Diz que Obrigada, Tássio. adora você. Obrigada. Bacana, Tássio, um abraço para você. Obrigado para você que está chegando e só lembrando que essa live ela vai estar disponível depois que a gente terminar, depois de alguns minutinhos, aí se de repente você tiver algum amigo, algum familiar que queira, olha, assiste ali que a Marcela estava lá, então, o pessoal da editora Caminhos Literários, será uma honra, um prazer para a gente. A próxima pergunta é o seguinte: como é Marcela no dia a dia, assim, quando está imersa na história de um livro? Porque, assim, ó, mãe, esposa, né? Tem seus afazeres também, né, como profissional. Como é que é? Como é que você dá conta de tudo isso assim? Como é que, que é que tua vida fica, né? No momento que você está lá escrevendo o livro. A Marcela do dia a dia é cansada. Basicamente, eu acho que essa é a resposta, assim. Mas é isso, assim, não é uma brincadeira, mas não é. Eu acho que é um grande desafio lidar com tantas coisas, assim. É uma escolha, né, no sentido de que, como eu falei, assim, eu optei por ter uma carreira fora da literatura e a Uhum. literatura como um segundo caminho, assim, mas felizmente a literatura tem ocupado muito espaço, assim, então eu tenho alcançado os leitores, tenho recebido demandas, né, de conversas como essa, de viagens, enfim, de participação em clubes, convites para ministrar oficinas, alunos que eu acompanho, leituras críticas, enfim. Eu acho que hoje a literatura ocupa um espaço muito maior do que só o escrever o livro. E isso vai apertando as horas, obviamente, assim, ainda que seja uma coisa que eu escolhi fazer e que me dá muita alegria e muito prazer, ocupa o meu tempo, né? E além disso, eu tenho um trabalho que são 8 horas diárias e um outro que são 24 horas diárias, que é o trabalho de mãe, assim, né? De mãe, né? Mas eu acho que tudo dá certo, né? Assim, eu acho que a gente Encaixa, tem que termina se saber encaixando. equilibrar, encontrar um espaço, assim, e tem momentos mais intensos. Então, assim, terminando um livro, eu trabalho de madrugada, sim, trabalho no fim de semana, trabalho nas férias. Na verdade, fim de semana é uma coisa que eu não tenho vivido há muito tempo, assim, porque Uhum. realmente é o momento que eu tenho para cuidar dos meus projetos de literatura. Mas eu acho que são momentos, né? Eu acho que, assim, cada livro ele tem um momento. Então, assim, como eu lancei um livro no ano passado, o livro está seguindo o caminho dele, tem essa demanda ainda, tem leitores interessados, livrarias interessadas, enfim. E eu tenho que atender, porque é importante para o livro e porque é importante para mim. Assim, é muito bom ouvir os leitores, conversar com os leitores, chegar nas pessoas. Então, assim, faz parte do processo. Eu acho que um livro, o trabalho de um livro, ele não acaba no dia que a gente salva a versão final do arquivo. Mas é muito doido porque, assim, as coisas acontecem em paralelo também. Então, enquanto eu estou trabalhando
na divulgação desse livro, eu estou trabalhando na escrita de um outro. Uhum. Então, às vezes, tem que virar uma chavinha, né? Assim, que eu acho que é curioso. Eu estou aqui, por exemplo, falando com você do João Mário e Matilde, ou até do Nem Sinal de Asas, que é um livro que eu lancei já tem 3 anos. E, depois que a gente terminar, eu vou ali revisar um livro que eu estou escrevendo, que ninguém ainda sabe o que é, assim. Então, eu tenho que mudar essa chave na minha cabeça, deixar a Matilde, deixar o João Maria em um outro lugar e voltar para os meus personagens atuais, assim. É exaustivo, é uma dedicação, isso sem falar, né, nas questões da casa e da Uhum. vida real, mas é uma escolha, assim, eu estou bastante feliz com ela. Ah, que bom, né? Que bom que tem essa felicidade. Eu imagino a correria, né? Você falou, Sim, as horas ficam, né? Mas que é gratificante quando a gente faz algo que gosta, né? sim. E falar em fazer, escrever, e quais os projetos para esse ano? O que é que tá? Eu vi que você parece que tá preparando até um livro aí, que eu acho que você vai tomar conta, cuidar dele. Quais os projetos? Tem algum livro para lançar esse ano? Então, É, tem esse livro, que é o livro que eu já terminei a primeira versão, eu não sei se ele vai ser lançado esse ano ainda, né, porque agora tem várias etapas, tem a edição, tem aí um tempo que eu acho que o livro precisa descansar mesmo para depois passar por uma revisão minha, uma revisão da editora. Então não sei assim qual que é o tempo dele e também não gosto de me apressar, assim. Eu acho que ele precisa chegar quando ele tiver que chegar. E assim, é um livro diferente para mim, como eu falei, que se passa aí no interior de Minas. Então acho que tem essa etapa de pesquisa, mas ele está caminhando, assim. Então ele é o meu principal projeto de literatura esse ano, é me dedicar a esse livro. uhum, Em paralelo, eu acho que tem sido muito importante para mim também esse trabalho de lecionar, assim, de ministrar oficinas. Eu estou acabando agora uma oficina com foco em narrativas longas. E em maio eu já começo uma nova oficina para quem quer escrever ficção, assim, para quem quer escrever uhum, prosa. E é uma oficina que vai ficar o ano todo. Então também é um projeto meu mesmo de eu dou essa oficina no Lugar de Ler, que é um espaço muito especial em São Paulo, com vários cursos muito interessantes, assim. Mas é um projeto que me demanda também, porque assim, eu gosto uhum. de estar perto dos alunos, eu gosto de ler o que eles estão produzindo, de ajudá-los a avançar nos seus projetos. E assim, não é raro que os alunos de oficinas sigam comigo num esquema de mentoria. Então, assim, Uhum. meu projeto para esse ano é seguir nesse modelo, assim, produzindo e ajudando quem eu Outras puder pessoas. ajudar a fazer a sua própria literatura. Assim. Ah, legal. Bom saber disso. Se eu morasse em São Paulo, tivesse mais perto, eu faria. É online. É online? Ah, É, então vamos fazer. o Depois a gente espaço, pega informações. isso, Ô, o espaço é ô, em São ô, ô. Paulo, mas é online. Ah, que legal. Olha, como é que você vê a literatura nesse momento aqui no Brasil? Eu acho que é difícil essa pergunta, assim, né? Porque eu acho que é difícil a gente falar de uma literatura. Eu acho que finalmente a gente pode falar aí de uma coisa múltipla, assim. Eu coloquei né, Uhum. no começo, enquanto estava falando do espaço das mulheres, mas eu acho que sim, eu acho que durante muito tempo a literatura no Brasil, assim, tempo recente que eu estou dizendo, tá? Foi uma literatura feita pelo homem branco da região centro-sul, assim, do país. E agora, eu acho que pela primeira vez a gente pode falar em literaturas, que a gente está, o mercado, né, por mais que cada um como leitor já estivesse aberto, eu acho que agora é o momento em que o mercado está se abrindo para outras vozes, assim. Então, eu acho que esse momento da literatura é um momento muito precioso, assim, é um momento de virada, é um momento de entender que essas outras vozes são muito importantes, que são mais importantes que as vozes que vêm pautando tudo a todo tempo, assim. Então, eu acho que eu vejo a literatura com essa função, assim, sabe? Com essa função de ampliar o debate, de ampliar os espaços, assim, e ao mesmo tempo encurtar as distâncias, né? É isso, assim, eu acredito muito na literatura como um lugar para a gente fruir, para a gente poder conhecer, exercer a empatia, assim, outro dia Uhum. a gente está falando aí de oficina, eu estava discutindo com meus alunos esse papel mesmo
da Uhum. literatura, de nos colocarmos no lugar do outro, de exercermos essa alteridade e essa empatia. Então eu vejo como isso, assim, né? São construções de novos mundos que nos ajudam a atravessar esse nosso que às vezes é tão árido e tão difícil, assim. Uhum. Ótimo. Agora, eu perguntei como é que é a literatura aqui no Brasil, e acho que vem de fora. Você acha que de alguma forma, prejudica, assim, a literatura brasileira, o nacional, os livros a literatura que vem de fora, que o pessoal consome também, tudo. Você acha que ela toma, de certo modo, o lugar da nossa literatura? Não, eu acho que a gente tem espaço para todo mundo, assim, eu Uhum. acho que assim, é um fato, né, indiscutível de que existe uma dificuldade muito grande de se levar a literatura brasileira para fora, e isso eu acho muito ruim, assim. Então, Uhum. poucos autores são traduzidos, são vendidos no exterior, e isso eu acho lamentável, assim, porque a gente tem autores brasileiros magníficos que mereciam ser conhecidos pelo mundo inteiro. Mas para o leitor brasileiro, eu não vejo isso como um problema, assim. Eu Uhum. acho que a literatura brasileira tem seu espaço, assim. Eu acho que tem muita gente que valoriza e procura a literatura e não vejo isso como competição, assim. Na verdade, eu acho que estamos vivendo um momento parecido, assim, no Brasil e no mundo. Eu acho que eu tenho lido muito literatura brasileira, mas eu acho que existe aí um movimento semelhante. Eu acho que, por exemplo, pensar em termos de América Latina também, o alcance Uhum. das mulheres que estão Sim. produzindo, eu acho que a gente está seguindo mais ou menos o mesmo caminho. Espero que um dia a gente consiga ter um alcance maior fora do Brasil também. Ah, vai conseguir, se Deus quiser, vai conseguir sim. E para assim, para quem está aqui assistindo a live, que gostaria de começar a escrever, né? Eu sei que muita gente se inspira, você mesmo tem suas referências, né? Tenho certeza que tem muita gente que tem você como referência também. Qual quero que você diria para quem está querendo iniciar na carreira literária? Qual o conselho? Se existe um caminho que você poderia direcionar essa pessoa me diz você. Eu quero saber de você. Eu acho que esse conselho, assim, é o mais clichê de todos, mas ele é clichê por uma razão, assim, é porque faz Ah, sentido, né? Eu acho que quem quer escrever precisa ler, assim, antes de tudo, sabe? Eu acho que a gente tem que ler os contemporâneos, a gente tem que ler os clássicos, a gente tem que ler o gênero que a gente gosta, o gênero que a gente não gosta, enfim, eu acho que, assim, o primeiro passo, não tem como fugir disso, assim, é ampliar repertório. E eu sempre digo, assim, que eu acredito muito numa literatura que é um trabalho, assim. Eu detesto essa imagem do escritor como aquele ser iluminado, aquela luz divina recebendo ali a inspiração e produzindo uma obra-prima, assim. Para mim, fazer literatura é sentar todo dia na frente do computador ou com seu caderninho ou na sua máquina de escrever e escrever muita coisa ruim, e apagar, e depois escrever de novo, e tentar entender por que o texto está funcionando, por que não está funcionando. Então, assim, eu não acredito em talento, sabe? Eu acho que é uhum. muito mais trabalho. É óbvio que a coisa flui melhor para alguém, é óbvio que a coisa flui melhor em um dia e no outro dia não sai nada, mas, assim, a essência do trabalho do autor é escrever e é ralar, né? Assim, então, eu acho que é isso. Eu acho que quem quer escrever precisa ter essa consciência, assim, de que é um trabalho duro, de que muitas vezes é um trabalho de lapidação ali demorado e de edição, e que o texto vai precisar de muitos olhares e de muito tempo. Eu acho que é por aí, assim. E eu acho que, assim, sempre vale a pena a gente se cercar de pessoas que estão escrevendo, de pessoas que estão dispostas a trocar com a gente, então mostrar o seu texto, conhecer o processo criativo de outros autores. Eu acho que isso tudo faz parte, assim, mas é olhar para o texto com um olhar bem técnico mesmo, assim, tirar desse lugar de obra-prima, é óbvio que literatura é arte, né, gente? Mas, assim, é uma arte que nasce de um trabalho duro, assim. Uhum. Então, acho que quem quer escrever tem que ter a consciência disso. E ler muito. Ler, pesquisar também, né? E ver o que é Sim, que isso pode ajudar bastante também, né? Você sim, falou em momento assim de dar aquela parada assim, escrevendo o livro João Maria Matilde e também nem sinal de asas. Teve nesses dois livros e teve algum momento assim que ficou meio que
não, hoje eu preciso dar um tempo para pensar, não vou escrever hoje, eu preciso, tipo, o dia branco, assim, tipo, não vai dar, hoje não consigo. Acontece isso, aconteceu Todos nesses os livros, dias. todos os dias. Acontece todos os dias, assim, eu Eu acho que todos. imaginei que seria dias assim, Não, eu acho que soltos, assim. né? Olha, no Não, acho mês, que 2 dias, eu mas acho que todo assim, dia. todos os dias eu me questiono, assim, Aham, todos os dias eu penso, o que que eu tô fazendo, que projeto é esse, né? Por que que eu aham, fui me meter nessa aventura, assim. Mas é o que eu falei, assim, todos os dias eu me forço a escrever um pouco, mesmo que seja uma linha ou duas ali, porque eu acho que isso é importante até para o ritmo do texto. Mas eu tô brincando, assim, né? Eu acho que isso tem esses dias, assim, mas eu acho que qualquer livro ele ganha muito com um período de afastamento, assim. Então, é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos também. Eu sempre fico cobrando dele, né? A gente manda texto, manda texto. Mas eu sei que tem épocas em que o que vai funcionar é não escrever, assim. Então, às vezes, você precisa descansar a cabeça, às vezes você precisa ler, você precisa ver outras referências. Eu acho que, assim, o autor ele tem que entender seu processo e respeitar. uhum, Mas para todo mundo, aí eu acho que assim, essa é uma generalização, eu acho que todos os livros ganham muito com o que eu chamo assim de tempo de gaveta. Então, você escreveu sua primeira versão, deixa ali o texto descansar um mês, 2 meses, se você tiver mais tempo, uhum, melhor ainda, porque você volta com um novo olhar, assim, né? Então, eu acho que. Mas isso faz parte de alguma forma do planejamento. Então, assim, tem dias ruins, é claro, ao longo do processo, dias que não tá rolando, não tá saindo o texto, e aí uhum, vai dar uma caminhada, vai tomar um banho, vai ver uma série que você ganha mais, inclusive para que no dia seguinte você saia desse lugar mais uhum. inspirado. Mas além disso, eu acho que tem esse texto, esse tempo de descanso do texto e do autor, assim, que aí você volta com um novo olhar e o texto se beneficia muito disso. Ah, que maravilha. Marcela Dantes, que ótimo ter você aqui com a gente na Obrigada. conversa com a autora, pela editora Caminhos Literários. A gente quer agradecer demais a sua presença nesse Dia da Mulher. Hoje, né, a gente vê tantas homenagens, as pessoas fazendo tantas homenagens no Instagram, no Facebook, e a gente está aqui frente a frente, né, literalmente falando. Eu com uma escritura excepcional, agora conhecendo um pouquinho da mãe, da esposa também, e sim, é muito gratificante, né? Uma satisfação muito grande esses momentos que esses minutinhos que a gente conversou, né? Saber mais um pouquinho de você. E gostaria que você soubesse do apreço, né? Que todos da Editora Caminhos Literários têm pela sua obra, por você, pela sua pessoa, agora conhecendo um pouquinho mais, né? Não tem como a gente se encantar, né? Então a gente quer agradecer de coração mesmo a você por dedicar esse tempo, por separar, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Então, fiquei muito feliz de poder estar nesses momentos, esses minutinhos com você aqui. Então a gente já, daqui a pouquinho, isso aqui, eu fiquei pensando agora, ser mãe aí, deve ter para cuidar do filho. Então, E assim, eu queria que você. Filha? Filho? É, filho, filho. Pronto. Qual é o nome dele? Antônio. Antônio. Não bonito, Antônio. Que legal. Bom, assim, a gente sabe que você tem outras coisas para fazer também, mas queria que você deixasse aí as considerações finais, né? O seu abraço, suas redes sociais também. Eu sei que você já falou que tem oficinas chegando, mas ficasse à Sim, vontade aí para estender isso aí para a nossa audiência, para o pessoal que está assistindo a live agora. legal. Eu agradeço demais o convite. Para mim, como eu disse, é uma alegria falar do meu processo, falar dos caminhos aí dos livros e da minha carreira. Para mim foi muito importante fazer isso hoje, né? Nesse Dia da Mulher. Eu acho que o Dia da Mulher é uma data muito séria e muito importante, assim, principalmente para mim, enquanto mulher artista que tenho brigado por um espaço no mercado, assim. Então, eu acho que ainda não é uma data para comemorarmos, né? Mas é uma data para a gente lembrar de todas as diferenças, de todas as injustiças e, enfim, de todos os desafios que nós mulheres ainda temos e que nós, sociedade, Sim. temos com esse desequilíbrio que é tão histórico e tão dolorido. Mas, assim, aproveito para reforçar o que eu tenho falado, assim, leiam mulheres, presenteiem as pessoas com livros escritos por mulheres e é isso, assim, é uma alegria estar aqui.
Nas minhas redes sociais eu coloco sempre, no meu Instagram eu coloco sempre as oficinas, então Uhum. é fácil achar lá o caminho para quem quiser se inscrever, vai ser uma alegria ter Sim. vocês. E muito obrigado, é um prazer para mim poder falar de tudo isso que a gente conversou, foi uma delícia. Obrigada. Obrigada para Que todo mundo que bacana. está aqui. Deixa só, aqui a Elaine Pérez, ela está dizendo, conversa incrível, parabéns, equipe Caminhos Literários. Lindo ver o compromisso da Marcela com o ato da escrita, com o ato da escrita. Parabéns aí, ela está Obrigada, mandando aqui, ó. obrigada. Ah, gente, que gostoso estar aqui. Lembrando que os encontros, né, eles estão sendo gravados, vão ficar disponíveis no site da Editora Caminhos Literários, aqui também no Instagram, né, daqui a pouquinho, como eu falei, alguns minutinhos depois. E aproveitando para estarem acompanhando, você também está acompanhando a gente nas próximas lives, né? E de coração, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai encerrar por aqui a live. Assim, dá vontade de ficar mais meia hora, uma hora, mas eu sei dos seus compromissos e Isso. valeu demais. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Foi ótimo. Muito obrigada. Boa noite Tá? para todo mundo. Foi sucesso sempre, tudo de bom para você, tá? A Obrigada. gente fica por aqui com mais uma live pela editora Caminhos Literários. Voltamos na próxima. Acompanhe aqui no Instagram para saber as próximas lives que a gente vai estar aqui conversando. Esse projeto muito especial da editora Caminhos Literários, né? A gente quer agradecer mais uma vez a toda a equipe da editora Caminhos Literários e a gente volta em breve com mais um Conversa com o Autor ou Conversa